Oi, gente, boa tarde. Entrei aqui menos de um minutinho antes do nosso horário marcado, mas que é já para ir convidando vocês, convidando, né, quem você sentir no coração que deva participar aqui da nossa live. Convida as amigas, os amigos, as mamães que estão interessadas aí em aprender a brincar melhor com o seu filho, né? Para você que tem uma criança atípica em casa, que tem esse desenvolvimento atípico, vem pegar essas dicas com a gente, que vai ser muito legal, tá? Eu vou aqui já falar para vocês dessa nossa live, que ela é especial do nosso projeto do ACID Brasil. Nós que vamos fazer aí a maratona pela inclusão no dia 28 agora, de junho, a partir das 8 horas da manhã. Então o Felipe ele vai estar correndo aí a maratona, os 42 quilômetros em uma esteira, para a gente arrecadar fundos para a CID Brasil. Então, para você que não conhece, a CID Brasil ela é uma ação social que cuida aí de famílias com pessoas atípicas de extrema vulnerabilidade. Então, é um projeto muito bacana, eles apoiam as famílias desde o empreendedorismo dessas pessoas até mesmo os que precisam de mantimentos, né, que é o que a gente está fazendo esse projeto para arrecadar aí cesta básica para 64 famílias. Então, se você puder nos ajudar de alguma forma, compartilhando nossos posts, levando aos amigos, aos familiares, levando essa história o mais longe para que a gente possa ir alcançar várias pessoas e arrecadar a nossa meta, vai nos ajudar bastante. A nossa convidada já entrou aqui, a Marina. Deixa eu chamar ela aqui. Pra gente um pouquinho. Que a nossa tarde vai ser uma brincadeira só. Então, para você que quer aprender, vem com a gente e já convida os amigos, convida as mamães, vai convidando a galera aí para vocês pegarem essas dicas. Oi, Marina. Oi, Tudo bem? tudo e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Uma alegria Deixa ter eu. você aqui nesse nosso projeto que a gente está aí Imagina. cuidando e correndo atrás com muito amor. Ai, que eu que agradeço, o projeto é lindo. E peraí, deixa eu só ajeitar aqui minha tela do meu computador, porque eu fiz uma Tranquilo. apresentaçãozinha para não me perder, porque eu falo muito Uhum. Aí tem que e ter eu um tenho que ter um norte. guia, eu tenho que ter um norte. E Tá como é que certo. tu tá? Tá me vendo? O enquadramento tá bom? Sim, aqui para mim tá perfeito. Tá É, então ótimo. joia. Uhum. E Então tá aí, tu bom. já tava conversando? Já estava aqui explicando para o pessoal, né, dando essa nossa maratona no dia 28 aí de junho, então. A partir das 8 horas da manhã vai ser a corrida. Mas desde já a gente está compartilhando os links, né, apresentando a CID para quem não conhece, essa instituição aí, essa ação social que é muito bacana, que vale a pena as pessoas entrarem no Instagram, ver, né, o trabalho deles, o que eles cuidam, para que a gente, né, possa levar todo esse trabalho adiante. E Exato. é isso. Hoje é você que é expert aqui, né? Vai ser uma alegria a nossa tarde de brincadeiras. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho para a gente começar. Joia. Então, eu sou Marina. Eu sou de Recife, mas eu atualmente moro na Irlanda. Eu sou mentora de famílias atípicas. Eu trabalho orientando famílias em como potencializar o desenvolvimento das crianças brincando em casa. Então, eu venho trabalhando com isso já. Na verdade, oficialmente eu trabalho há um ano, Uhum, mas a minha história começou porque eu sou uma mãe atípica, eu tenho um filho com deficiência, uma síndrome rara. E a gente descobriu logo quando ele tinha 3 meses e foi quando a gente se mudou para cá. E aí aqui eu tava sem rede de apoio, a gente não tinha acesso aos médicos ainda, era tipo tudo novo, né? Entrando num uhum, processo de saúde novo, né? Então eu me vi realmente na necessidade de brincar com o meu filho em casa. E aí, a partir disso, eu encontrei vários desafios, né? Que são desafios comuns a toda família que desperta para a importância do brincar em casa. E uhum. aí, é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre como a gente quebra esses desafios, porque existem muitas barreiras, e como a gente Sim. consegue, quebrando essas barreiras, abrir a nossa cabeça para brincar, né? Uhum, Porque muitas vezes o que a gente quer mesmo, né? Nós como mães queremos mesmo é a resposta imediata, né? Qual é a brincadeira? sim. Mas para a gente saber exatamente qual é a brincadeira, tem muita coisa que a gente precisa saber antes. Qual é a fase que a criança está no desenvolvimento, quais são os interesses da criança. E toda vez que a gente encontra uma barreira, aquilo dificulta de a gente continuar naquela constância do brincar e acaba que a gente desiste.
né? Então, é muito importante a gente despertar para a importância do brincar em casa. Eu vi que muitas famílias despertaram agora para isso por causa da pandemia, né? Afinal de contas, tem muita criança sem terapia, sem escola. Então, os pais se viram na necessidade de fazer alguma coisa com as crianças em casa. Porque a gente acaba delegando todas as obrigações à agenda da criança cheia de terapia. E aí, quando a gente se vê numa situação como essa, não precisa nem ser só isolamento, férias, por exemplo, as crianças acabam regredindo, porque os pais não conseguem continuar, não é nem fazer a criança desenvolver novas habilidades, mas manter, né, o que a criança estava fazendo, o que a criança estava brincando. Então, eu trabalho diretamente com a família, meu foco não é a criança, porque o meu foco realmente é encorajar os pais e munir os pais de informação a respeito do brincar, né? Os terapeutas trabalham com a criança, muitos terapeutas já estão também despertando para essa necessidade de orientar os pais, e eu trabalho orientando os pais para que o brincar em casa complemente as terapias, né? É muito importante que nós brinquemos com os nossos filhos em casa, típico ou não, típico ou atípico, na verdade, é papel de pai e mãe brincar, né? Porque o cérebro da criança aprende brincando, qualquer criança, né? A criança aprende por exemplos, mas depois, né? O início do cérebro dela é construído através do brincar. São as experiências que ela tem no dia a dia dela. Não é ela observando o outro apenas que vai fazê-la realmente aprender uma nova habilidade. Então, pai e mãe tem que sentar no chão, sim, e brincar, sim, com a criança, né? E aí é onde entram todos os desafios. Porque, eu não consigo, porque eu não sei o que brincar, ou, eu não tenho tempo, ou eu tô sempre muito cansada. Enfim, quem tiver aqui e quiser compartilhar qual é o desafio que você encontra aí na hora do brincar, vai ser legal porque vai acabar guiando aqui a nossa live. E antes também de começar realmente a falar sobre o assunto, eu queria que vocês, tem um aviãozinho bem aqui na tela, eu queria que vocês mandassem esse aviãozinho para as pessoas, deixa eu ver, eu até vou mandar, para as pessoas que vocês acham que deveriam estar aqui nessa live. Vou mandar aqui para algumas pessoas que eu acho que precisaria ouvir o que eu estou falando. Para a gente convidar muitas pessoas para assistir a live. Então, quem puder fazer isso, eu acabei de fazer aqui também. Vai convidando, isso. Então é isso, gente. A minha história começou assim. Eu não nasci uma mãe brincante. Eu não nasci sabendo que eu tinha que brincar. Eu não nasci sabendo que era importante tudo isso, né? Quando eu recebi o meu filho, né? Quando eu tive o Bernardo, eu não sabia que ele era atípico. Então, eu realmente me vi nessa necessidade de me reinventar. E aí, eu me engajei tanto nas brincadeiras com ele, que criei o meu Instagram para compartilhar, né, todos os meus desafios e as nossas conquistas também. Eu tenho Instagram vai fazer 4 anos, e logo nesse período não tinha muita coisa de criança atípica. Não tinha, às vezes até tinha um Instagram ou outro, como se fosse um blog mesmo, mostrando a vida da criança, mas não tinha uma coisa prática, e era isso que eu precisava. Eu precisava, né, da informação. Eu precisava entender como que eu conseguiria trazer os exercícios da terapia como uma brincadeira em casa, porque nós não somos terapeutas. Sim, pai e mãe não pode estar fazendo exercício, mas a gente pode brincar. E se a gente sabe exatamente o que a criança precisa aprender, a gente foca na brincadeira com o propósito de estimular, né, essa habilidade que a gente quer que a criança desenvolva. Então, eu fiz que se não tem esse Instagram, eu vou fazer esse Instagram. É agora que vai ter. É agora que vai ter. Então, eu comecei, e aí, quando foi em maio do ano passado, fez exatamente 1 ano, que eu decidi profissionalizar o meu Instagram. Eu comecei a estudar desenvolvimento infantil para mim, e depois eu percebi que eu realmente poderia agregar a outras pessoas. Então, eu comecei a fazer vários cursos aqui na Irlanda. E hoje eu trabalho numa escola, eu sou educadora e assisto uma criança com atraso na fala e oriento famílias. Além de mentorias, eu também tenho e-books de atividade e também tenho alguns workshops, alguns treinamentos com assuntos específicos. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre os e-books e as atividades, entre em contato comigo no meu Instagram, que eu passo o link do meu site para vocês. Isso aí.
Então é isso. Quais são os principais desafios, né? Abri um caixinha de pergunta. Os principais desafios que apareceram aqui para mim. Os pais que não sabem brincar. Pais que não sabem o brinquedo certo. As crianças que não têm interesse. A falta de tempo dos pais. E o cansaço dos pais. Quem aí se identifica com algum desses desafios? Eu já me identifiquei aqui. Ainda mais eu aqui com gêmeos, sozinha praticamente o dia inteiro. Eu fico muito perdida, confesso, porque Heitor, né, que tem esse desenvolvimento atípico, ele tem aí 8 meses hoje de idade corrigida, porém tem um atraso, né? Então a gente vê que não acompanha os 8 meses comparado à Lívia, que tem o desenvolvimento típico que decola. Então, assim, né, até conversei com você já antes, no particular, assim, eu me fico perdida, né? Eu me sinto, às vezes, desorientada, porque ela tem uma atenção X, ele tem uma atenção Y. Não dá para eu dar a mesma atenção para ele não vai brincar da mesma forma que ela brinca. Então, assim, às vezes eu me encontro totalmente, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Como eu brinco com meu filho? Então vamos lá. Qual é o teu maior desafio hoje? Meu maior No brincar desafio com ele. é conseguir fazer ele prender a atenção e interagir. Eu ter esse momento com ele como, sabe? Não, fico Entendi. perdida. Porque ele tem uma baixa visão, então eu também já fico perdida. Quando a criança tem baixa visão, a gente tem que ir pelo som, né? A gente quer estimular a visão da criança, quer, mas a gente tem que, primeiro, antes de pensar em estimular, antes de pensar em desenvolver uma brincadeira, a gente tem que tentar atrair a atenção e o interesse da criança para aquela brincadeira. Então, a gente vai atrair pelo som, se ele é uma criança que tem baixa visão. Né? Então, o que ele gosta? Ele gosta de música? Ele gosta de... Então, vai ser por aí, a gente vai começar. Quando eu faço as minhas mentorias, a primeira coisa que eu pergunto é: oi, tudo bem? Qual é o interesse da sua criança? Porque é a partir daí que a gente consegue ampliar esse repertório de brincadeira, né? Então, vamos começar. Criança que não tem interesse. Quando a criança não tem interesse, a gente precisa entender qual é o interesse dela. Porque às vezes a gente está expondo a criança a uma brincadeira, a uma atividade que ele não está pronto. Então, antes de saber, na verdade, o interesse dele, a gente tem que entender qual que é a fase de desenvolvimento que ele está. Porque ele é uma criança de 8 meses, mas quando a criança é atípica, ela não corresponde a 8 meses. Então, qual é a fase que ele está? Ele é como se fosse um bebê de 4 meses? Ele é como se fosse um bebê de 6? Então, a partir daí é que a gente vai elaborar brincadeiras. Porque é isso. Não adianta a gente chegar numa loja e comprar um brinquedo para uma criança de 2 anos, porque o seu filho tem 2 anos, se ele não tem o desenvolvimento de uma criança de 2 anos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, especificamente em atraso de desenvolvimento, a gente esquece a idade da criança. A gente foca na fase do desenvolvimento que ela está. E como é que a gente descobre isso? Primeiro, em contato com os terapeutas. Pergunta ao terapeuta. O terapeuta da criança é a pessoa que mais tem informação para saber isso, né? Se, enfim, você está sem terapeuta ou o terapeuta não é acessível ou qualquer motivo que seja, eu tenho um checklist de habilidades, que são os marcos do desenvolvimento. Todos os marcos do desenvolvimento de 0 a 3 anos e eu estou fazendo de 3 a 6. Então, no meu checklist você consegue identificar quais são os principais marcos de desenvolvimento para aquela fase. Marco de desenvolvimento nada mais é do que as habilidades que a criança precisa atingir, que precisa ter para determinada faixa etária, né? Então, por exemplo, andar, falar, segurar um brinquedo com a mão, fazer encaixe, tudo isso tem uma fase esperada, né? Começar a falar, enfim. Então, todas as habilidades que a criança aprende, né, tem um momento que tem que acontecer. E aí, se não acontece, a criança tem um atraso no desenvolvimento e aí tem que investigar, e aí é outro caminho. Então, nesse checklist, você consegue visualizar, mais ou menos, como é que está o desenvolvimento dessa criança e, a partir daí, se guiar para qual brincadeira. Esse checklist não substitui a avaliação de um terapeuta, que fique bem claro aqui. Ele realmente é um guia para os pais que querem ter um pouco mais de conhecimento em relação ao desenvolvimento do seu filho. Então, a gente parte daí, né? Qual que é a fase que essa criança está? Ela já segura um chocalho? Ela já balança o chocalho? Então, ela já senta? Então, se ela senta, ela consegue fazer a transição do deitado para o sentado? E aí a gente consegue construir brincadeiras a partir dessas informações que a gente tem, né? E sempre usar o interesse da criança. Por exemplo, meu filho, ele tá viciado na Peppa. Ele é louco na Peppa, ele tá na fase da Peppa. Então, eu uso a Peppa para ampliar o repertório dele.
ele não brincava de faz de conta, acho que desde dezembro que eu estou estimulando faz de conta. Já tinha tentado de várias formas. E aí ele começou a curtir a Peppa. Eu fiz, então eu vou tentar a Peppa. E aí eu comprei uma casinha da Peppa. E foi aí que ele começou a imitar os meus movimentos quando eu estava brincando com ele. E hoje ele consegue, muito pouquinho, brincar de faz de conta. É assim, muito suave. É como se ele realmente estivesse repetindo o que eu fiz com ele um dia. Mas está acontecendo. Isso por quê? Porque eu usei o interesse dele. E aí a gente pode usar esse método para tudo. Por exemplo, meu filho não tem interesse em livro. Qual é o livro que você está mostrando para ele? Né? Meu filho não tem interesse em livro, mas ele adora carro. Então vamos comprar um livro de carrinho para ele? Né? Ao invés de comprar um livro de animais, que ele não está nem aí para animais. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, começa a focar no interesse da criança, a gente começa a ampliar o repertório dela de brincadeira. E aí, quando ela tiver ok naquela brincadeira, a gente muda o tema, para também não ficar uma criança que só se envolve com aquele tema, né? Então, por exemplo, uma criança que só gosta de carrinho, compra um livro de carrinho. Quando ele estiver interessado em livro, aí compra um livro de outra coisa. Porque primeiro a gente quer... Exato. Porque o primeiro ponto é ampliar o interesse dela, o repertório dela de brincar. Ela só brinca de carrinho, agora ela brinca de carrinho de livro. Agora já brincar de encaixe, mais uma vez, compra encaixe de carrinho. Quando ele estiver encaixando os carrinhos, a gente vai para outro tema. E aí a gente começa ampliando a gente consegue ampliar realmente esse repertório de brincadeira. E é muito importante a criança ter um leque de distrações de brincadeira, porque senão ela vai ficar ali naquele interesse restrito e ela só se distrai naquilo e fica uma coisa tipo uma obsessão praticamente, né? Só brinca daquilo, só se interessa com aquilo, só se acalma com aquilo. Então a gente também tem que saber qual é o limite de onde a gente, do que a gente pode ir além, entende? Entendo. É isso. Vocês têm alguma pergunta, gente, em relação a isso? Alguém falou alguma coisa? Tu está conseguindo acompanhar? Eu vi sim que alguém perguntou do checklist, como que faz? Então, se puder repetir de novo. O checklist, ele tá no link da minha bio. Tem lá, checklist. Você clica lá e você tem acesso a todas as informações. Joyce, acabei de ver aqui. Isso. Tem como disponibilizar. Joyce, entra no meu link, tá? Que aí você vai ver todas as informações, como é que você faz para adquirir. Isso. Mas é muito legal. Esse checklist eu criei especificamente para pais, mas vários profissionais compraram ele porque realmente é algo que é uma ferramenta muito prática, né? E a gente, sim, se você quiser encontrar essas informações na internet, você consegue. Bota no Google e procura, mas aí, além de estar mais fácil, é uma informação que você sabe quem fez. Sim, né? Lá na internet está tudo aleatório. Então, você tem que ir também saber quem é que está produzindo esses materiais, né? Enfim. E aí, um outro desafio que os pais encontram na hora de brincar com as crianças são os pais que dizem que não sabem brincar. Só que eu também não sabia. A gente aprende todo mundo junto, né? O pai, os filhos, todo mundo. A gente se diverte. Exato. Não existe se não saber brincar. Existe tá querendo se dedicar. Entender a importância, né? E uma brincadeira que praticamente toda criança gosta, vou falar praticamente porque não dá para dar uma generalizada assim, mas praticamente toda criança gosta, é brincadeira sensório-social, que é o quê? Sua brincadeira de cócegas, brincadeira de jogar para cima, fazer aviãozinho, brincadeira de upa cavalinho, colocar no colo, remador. E essas brincadeiras são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Como o próprio nome diz, sensório-social. São brincadeiras sensoriais, né, que dá sensação. Sim. E são brincadeiras sociais, que você não consegue fazer só. Ninguém faz cócegas em si mesmo e acha graça. Não. Precisa de alguém envolvido. Tem que ter alguém convidando para aquela brincadeira. As brincadeiras sensório-sociais são brincadeiras excelentes para estimular a comunicação da criança. Porque você faz umas cosquinhas na criança e para. Ela vai te dizer que ela quer mais. Como? Olhando para você, mexendo o bracinho, fazendo um balbucio, um sonzinho, chorando. Ela vai tentar, de alguma forma, te dizer que ela quer mais. E aí, cabe aos pais entender aquilo que aconteceu como um ato comunicativo. Porque muitas vezes a gente espera que a criança fale. Sim. Mas às vezes a comunicação vai muito além do falar. Falar é o último.
Uhum. né? Falar é o último, a comunicação visual, a comunicação gestual, a comunicação de sons, expressão facial, ou, enfim, um movimento. Ele Uhum. vai Ele vai tentar mostrar. mostrar. E se ele não mostrar, a gente ensina ele a mostrar. Você quer mais? Então faz assim. Levanta o bracinho. Uhum. Toda vez que você pedir para a criança perguntar, você perguntar se a criança quer mais, você pergunta, você quer mais? Então levanta o bracinho. Ensina, De uma né? hora para outra, de uma hora para outra, que eu costumo dizer que de uma hora para outra na nossa linguagem é de um ano para o outro. Uhum. Nunca é de uma hora para Nunca outra, pra mas de um já, ano para né? o outro. Uhum. Não, rapidinho, outro ano. Enfim, de um ano para o outro, a criança vai entender que aquele movimento é um ato comunicativo. E Uhum. aí ela vai conseguir, você vai começar a se comunicar com seu filho dessa forma. Então, brincadeiras sensórias sociais dá para fazer em todo lugar. Não precisa de brinquedo. Não precisa preparar um ambiente para brincar, porque muitas vezes os pais, aí já é outro desafio, falam que não tem tempo de brincar com as crianças. E eu Uhum. entendo que a vida é corrida. Nossa, eu super entendo. Que aqui na Irlanda são o quê? 8 e pouca da noite e eu tô trabalhando. Tá aqui. Eu Uhum. mega entendo. Ontem eu fui dormir de 1 da manhã fazendo uma live também. A vida é corrida, mas eu tenho certeza que se tiver organização e rotina, todo mundo encontra 15 minutinhos para brincar com seus filhos. E faz a Aqueles 15 diferença, né? minutinhos que está sendo gasto no Instagram rolando, Uhum. aqueles 15 minutinhos que a gente está gastando salvando brincadeira que nunca tá fazendo, É hora de colocar em prática aquelas esquecidas. aquelas esquecidas, né? E aí o que acontece? Às vezes a gente faz uma brincadeira, a criança não gosta, a criança não se Uhum. interessa e a gente não faz nunca mais. Porque diz que a criança não gostou. Mas não escolheu Mas certo, né? não escolheu certo e também não deu tempo da criança curtir. Uhum. Porque a criança Foi tão demora a rápido, processar. foi tão rápido que achou que ela brincou, ela nem brincou e quase já tá encerrando. Exato. E também, se a criança não gostar, ela não repete. Ah, não, não gostou. Mas aí você tem que entender o que foi aquele momento. Ah, ela não gostou porque ela estava com fome, ela estava com Uhum. sono. Por exemplo, levou na praia, não gostou da praia, não leva nunca mais. Mas entende o ambiente? Estava ventando muito? Vamos num dia que Uhum. tem menos vento. Estava muito sol? Vamos tentar outro dia que tem menos sol, Uhum. né? Ai, ela estava com sono. Então, vamos tentar num outro momento quando ela acordar, a gente leva ela. Uhum. E aí, isso em qualquer brincadeira. Não desiste na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Tenta só mudar uma estratégia, o horário, ou o recurso, se for um brinquedo que você viu que ela não, realmente não tem interesse. Então, tenta encontrar um brinquedo que ela tem mais interesse para, mais uma vez, ampliar esse repertório de brincar, Uhum. né? Para que Então, a ela se gente... envolva, né? De verdade. Para entender por que que ela não se envolveu, né? É porque, igual Exato. você falou, a gente não tem tempo, porque às vezes a gente quer dar outras prioridades para algo que deveria ser prioridade e a nossa cabeça, na verdade, a gente está brincando, mas nossa cabeça está lá, não está na brincadeira, né? Então É, é aquilo, né? É o estar realmente estando naquele lugar, estar naquele lugar com a criança, naquele momento, para é, conseguir observar tudo isso, senão a gente deixa passar exato. batido. Exato. Eu fiz até um post falando sobre isso dia desses, que eu chamei tempo de qualidade premium. Não, tempo Uhum, premium. Que é uhum, exatamente isso. É o tempo que você dedica ao seu filho, só que uma dedicação exclusiva, de uhum, qualidade. Sem sim, distração, sem celular. E aí, quanto tempo você tem? Ah, mas eu não tenho tempo. 15 minutos. Se você é 1 hora, 15 minutos. uhum, 5 minutos. Entre uma reunião e outra do trabalho, que tá todo mundo agora em casa. Tá uhum, trabalhando, tá fazendo uma comida, enfim, 5 minutos. Começa com 5. O importante não é a quantidade, é a qualidade dessa atenção. O importante não é a quantidade, é a constância. Todo dia, se você fizer 5 minutos, vai entrar no hábito da criança, vai entrar no seu hábito. E aí aquilo vai se naturalizando. e Porque quando também não já é adianta 5, nada. já é 7, já é 10, aquilo vai até se ampliando, né? Porque os pais começam a curtir, começam a se Exato. envolver. Do mesmo jeito que a gente começa a curtir com a constância, a gente começa a se desestimular total se não faz. Uhum, Se você tem uma constância de brincar, brinca todo dia com seu filho, em 5 minutinhos, e aí você passa, ai, hoje não deu porque, sei lá, eu tô com dor de cabeça. Aí amanhã não deu porque eu tive uma reunião e acabou tarde e aí não rolou. Aí no outro dia acabou. 3 dias sem brincar já era para você retomar, para o seu filho retomar, porque inclusive, se você tem uma constância no brincar e
você passa um tempo sem brincar por algum motivo, o seu filho vai estar fazendo o quê? Vai estar na tela, com certeza. Não tem outra. Tem outra Agora, na situação. quarentena, então, e quanto mais na tela a criança fica, mais dependente daquilo ela tá. E mais a gente também vai deixando. Ah, não, 20 minutos, amanhã é 25, aí depois é meia hora. Porque é confortável. É confortável pra gente Para conseguir se deixar as organizar crianças em na outras tela. coisas. Porque a gente realmente tá com a vida corrida. Todo mundo tá corrido. Todo mundo, não importa se você trabalha em casa, se você trabalha na rua, se você tem 2 filhos, se você tem 5, se você tem um, se você não tem. Não adianta. A gente sempre arruma um jeito de encher o nosso dia com várias atividades. E aí a gente acaba deixando por último a pessoa que mais importa na nossa vida. Sim. Né? Que precisa da primeira atenção, né? Tirando, lógico, o trabalho que provê, né? Mas a Lógico. atenção. Logicamente. E é uma coisa que eu falo muito também, quando eu entro nessa questão de rotina, né? Ah, eu não consigo, eu tô cansada, ou eu não sei me organizar. A primeira coisa que eu falo é, tenta dar esse tempo prêmio pro teu filho de manhã. Porque você, teoricamente, está descansada. Se você teve uma noite péssima, à noite você vai estar pior ainda. Então, ó, lava essa cara, entendeu? Começa Vai tomar um feliz. café. Entendeu? Vai tomar um café, pelo amor de Cristo. Bota uma música e vai brincar 5 minutos com o teu filho. Já risca da lista. Hoje eu já brinquei. Entendeu? E aí o que vier é lucro. Se você tiver mais 5 minutos depois, já foi, já lucrou, entendeu? Já riscou da lista. Agora, se você deixa realmente pra brincar com seu filho no fim do dia, você vai estar cansado. Ai, eu escuto demais isso, ai, Marina, mas eu tô muito cansada. Eu não tenho como. É muito cansaço. Então começa de manhã. Faz logo de manhã. Tenta se organizar para realmente tu conseguir. Todo mundo acorda 5 minutos mais cedo. Pronto, acabou. Aqueles 5 minutos que acordou, vai brincar. Entende? E aí começa a... Todo mundo vai gostar, a criança vai gostar, aí você vai ficar felizinha, por quê? Porque a criança tá gostando, então, pô, tá sendo legal. E aí você já vai... traz um outro astral pro dia, né? Principalmente para aquela noite péssima. Você já começa o dia mais animado. Exatamente. Nem fale noite péssima, que essa noite aqui foi tensa. Foi péssima. Foi uma daquelas noites que eu fiz, meu Deus, eu preciso da próxima noite de novo para recuperar. Mas o que é que eu fiz? Eu tava morta de cansada, entendeu? Eu dormi 2 horas essa noite. Acordei, tinha um treinamento no trabalho, que a gente vai começando se organizando para voltar às aulas. Então eu tive o treinamento às 10 da manhã, o treinamento tinha que estar lá, plena às 10 da manhã. Tirei 10 minutos para brincar com o Bernardo. Eu estava, tipo, com ódio no couro, entendeu? Imagino. Mas eu vou, por quê? Porque eu sei que ao longo do dia eu não vou conseguir. Eu vou estar ainda mais cansada. Então, é isso. Tá cansado? Cansaço não é desculpa. É só uma barreira. E a gente tem que eliminar essa barreira brincando antes. Porque assim, não vou dizer pra você descansar. Porque tem vezes que não dá. Não tem como. Tem vezes que não dá. Né? Sim, mas é só se então, Exatamente. E uma coisa que eu anotei aqui também para pontuar é quando os pais alegam não saber, né, o que brincar. Eu já expliquei que eu também não sabia e que existem algumas formas de você descobrir. Quanto mais você brinca com seu filho, mais você entende qual que é o interesse dele, como é que tá a fase de desenvolvimento dele. Realmente, se você nunca brincou, você não vai saber brincar. Óbvio. A gente só vai saber se a gente realmente tem que começar. E aí, chega junto dos terapeutas também. Né? Tem muito terapeuta que não deixa os pais entrar na sessão. E eu entendo os motivos. Mas aí, esse pai e essa mãe precisam, então, ter um momento com esse terapeuta para discutir o que está acontecendo no set terapêutico. Sim. Né? Ou disponibiliza vídeo da sessão. A coisa mais simples do mundo, colocar uma câmera ali no set terapêutico e disponibilizar a sessão para a criança. Eu não sei em relação a compartilhamento de imagens realmente legalizar a legislação disso aí no Brasil. Eu realmente não sei, mas enfim, eu acho que é algo que a gente consegue conversar. Quanto mais alinhados os pais estão dos terapeutas, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. Melhor vai ser a chance, na verdade, do desenvolvimento dessa criança. Porque os pais, eles são peça fundamental no desenvolvimento das crianças. Os pais são os principais links de todos os profissionais que atendem a criança, né? É o pai e a mãe que vai no pediatra, é o pai e a mãe que vai na neuro, é o pai e a mãe que vai na físio, na fono, na escola. Então, às vezes, o fisioterapeuta tá lá com uma coisa na cabeça, não tô entendendo por que essa criança está fazendo isso e tal, e a mãe conversou isso com o neuro. E não Entende? Não passou adiante, né, a informação.
Porque não tem essa abertura com o terapeuta da criança. Entende? Não é o terapeuta que está indo na consulta do neuro. É a mãe e o pai. Não é o terapeuta que está indo na escola. Alguns até vão, né? Dependendo da escola, tem um link que você consegue fazer e criar uma equipe multidisciplinar, mas na maioria não é. Então, os pais, eles precisam muito ter consciência de que eles são, sim, o protagonista do desenvolvimento dessas crianças. A gente terceiriza porque realmente são profissionais que estudaram para isso, né? Nós somos pais e mães, nós não somos terapeutas, eu sempre falo sobre isso. Mas não é porque a gente não é terapeuta que a gente tem que ficar ausente e só esperando os milagres acontecerem. Até porque eles né? Passam a maior parte do tempo, né, com a gente, em casa. Então, tem que ter uma continuidade, né? A roda tem que continuar girando, porque se ela não girar, a gente não vai conseguir fazer com que essa criança se desenvolva no seu melhor potencial, né? Não vai adiante. Não vai adiante. E outra coisa, o cérebro da gente aprende por repetição, né? Existe uma coisa chamada memória de longo prazo e memória de curto prazo. Né? E o que é isso? A memória de longo prazo é o processo de aprendizagem. Quando aquela informação entra na memória de longo prazo, quer dizer que a criança aprendeu, que nós aprendemos, né? Que todo mundo aprendeu. Então, como funciona? A gente tem acesso a uma informação, ou a gente presencia um evento, ou acontece alguma coisa, a gente brinca com alguma coisa. Beleza. Aí a gente vai dormir. E aí, quando a gente vai dormir, o cérebro da gente apaga aquela informação. Acabou. Acordamos outro dia, vida normal, e aí a gente tem acesso de novo àquela informação. Aí a gente vai dormir, o cérebro apaga. Se todas as vezes que a gente for dormir, aquela informação passar na limpeza, né, no scan do nosso cérebro, uma hora ele vai entender que aquilo é importante, porque está acontecendo todo dia. Então ele vai dizer, eita, isso aqui já apareceu, sei lá, 15 vezes. Eu acho que isso é importante. Aí ele joga para a memória de longo prazo. Quando joga para a memória de longo prazo, fixou, aprendeu. Quando a criança só faz terapia e não brinca em casa, o que acontece? Faz lá uma sessão de terapia, aí vai dormir, esqueceu, amanhã não tem mais. Amanhã não tem terapia, aí, então não vai lembrar. É outra terapia. Aí vai na fono, ao invés de fazer na físio. Aí não vai lembrar. Aí vai, faz terapia de novo, quando chega em casa, dorme. Aí não tem acesso à informação de novo. Enfim, a criança só vai fazer aquele mesmo movimento, ou vai brincar com aquele mesmo brinquedo na outra semana. Então, é óbvio que ele vai demorar mais para aprender, porque ele está tendo poucas repetições daquele evento. Sim. Criança aprende por repetição. Depois é que ela vai aprender por observação. Depois é que a gente vai, a criança está imitando. A imitação é um marco de desenvolvimento que aparece depois, que aparece lá por 1 ano e meio, 2 anos e meio. Então, né? Tem muita repetição, muita brincadeira, muita coisa para fazer. E muito chão mesmo, literalmente. É sentar no chão, no tapetinho da criança e brincar e explorar. E se envolver, se conectar. Porque quando a gente brinca com os nossos filhos, a gente se conecta. Quando a gente brinca com os nossos filhos, a gente tá ali naquela reciprocidade. Né? E eu tenho certeza que todo pai e mãe que tá aqui quer, no futuro, ser amigo dos seus filhos. Sim. Você quer que o seu filho seja... Olhe para você e veja você como aquela pessoa que ele pode contar. E você não vai construir isso na adolescência. Você vai construir isso na infância. É desde já. Sentado, brincando, entendeu? Botando a mão na massa. E é assim, é aprendendo com o dia a dia. Né? Então é muito importante a gente ter isso. Não é uma tarefa fácil. Brincar requer prática. E eu não tenho nem como chegar. É ter interesse, né? De correr atrás das informações. Porque eu não me recordo se for no seu Instagram ou se foi em outro que eu vi, né? Falando sobre a gente estuda antes de ter o filho. Quando o filho nasce, não estuda mais. Acho que é você que fala, não é? Então, exato. O filho nasceu, a gente tem que continuar, né? Buscando essa informação, principalmente quando é a questão atípica, né? Que é totalmente diferente, é outro mundo, é outro tempo, né, outra coisa. Então, se a gente realmente não ter essa informação a nosso favor, a gente não vai conseguir nem ajudar o nosso filho, porque a gente vai estar sempre boiando, sempre aí à mercê também de qualquer informação. O que um fala, você faz, o outro fala, você faz, e o negócio não gira. E se sentindo completamente incapaz e impotente, né? Muitas mães, muitos pais vêm conversar comigo e falar que vive frustrado, que não conseguiu ainda... Deixa eu passar aqui. Não conseguiu ainda aceitar o diagnóstico da criança. Eu entendo, eu passei por isso também. O luto de você receber o diagnóstico é muito ruim, é muito difícil. Cada um tem seu tempo, né? E se você fica naquela, só se lamentando, reclamando e não agindo, o seu filho vai crescendo, né? Não vai desenvolvendo
O E tempo aí vai as coisas vão passando. ficando. O tempo não para. O tempo não para. Né? Mas a gente Uhum, pode potencializar esse desenvolvimento. Ninguém sim, pode dizer qual é o prognóstico do nosso filho. Nem para bom, nem sim. para ruim, né? É, Se é alguém ele chegar e quem vai vai dizer, mostrar. exatamente, ninguém pode, não, faz isso que ele vai falar e andar. Ninguém pode afirmar isso, a gente quer Uhum, muito. E a gente tem que uhum, acreditar com o coração que isso vai acontecer. Mas não é só acreditar, acreditar e fazer, é um combo. sim. Né? A gente aprende e aplica. É outra coisa que eu falo muito, aprende e aplica. Comigo, Uhum, quem, é, quem tá quem tem meus e-books, quem tem os meus workshops, quem tá no Conexão Atípica que você tá, uhum, quem é meu aluno de mentoria, aprende e aplica. Porque não adianta a gente ficar com um montão de teoria e não colocar na prática. É na prática que a gente vai ver se a gente tá brincando certo ou se a gente não tá brincando errado. É na prática que a gente vai entender qual o brinquedo que o nosso filho gosta e o que o nosso filho não gosta. Então, uhum. inclusive, é ainda muito difícil chegar aqui e falar um monte de brincadeira para você fazer, sendo que eu não São sei qual é o muitas interesse do seu coisas. filho, eu não Uhum, sei qual é o desenvolvimento dele, eu não sei qual é o tempo que você tem para brincar com ele, eu não sei de informação nenhuma em relação a isso. É vocês que sabem, é a gente que sabe, nós que sabemos de uhum, nossa. E aí eu tenho ferramentas para te ajudar a fazer isso. uhum. Deixa eu beber água, que eu tô ficando sem Tranquilo. voz. Aí, aproveitando depois, eu acho que uma perguntinha ficou aí esquecida. No final, a gente conclui que a pessoa queria uma dica de brincadeira para criança de 3 anos. Você falando tudo isso, né? Você já está falando, não tem como indicar, né? Mas, assim, se tiver alguma referência, algo legal depois para essa pessoa não ficar perdida. Olha, foi aquilo que eu falei logo no começo, não é Uhum, idade, é fase de desenvolvimento. Porque eu posso chegar uhum, aqui, o que que o teu filho faz? O que que ele já uhum. faz? O Heitor? Qual que é a necessidade dele do momento? Porque, veja, meu filho tem 3 anos e eu estou Uhum, desenvolvendo faz de conta com ele. Mas o seu filho pode ter 3 anos e ele está na fase de aprender a encaixar. uhum. Entende? Então não é a idade, é a fase de desenvolvimento. Quem me segue já escuta Já muito viu falar isso? sobre isso. Porque a Uhum, gente realmente vai falar de brincar, e qual é a idade? E aí é onde a gente erra muito, onde a gente perde tempo e onde a gente se frustra. Porque foi aquilo que eu falei. Seu filho tem 3 anos, aí você vai numa loja de brinquedo e vai procurar brinquedo para criança de 3 anos. Sendo que o desenvolvimento dele não é que é uma criança de 3 anos. uhum. E aí ele vai ter acesso a um brinquedo que não vai fazer a Vai menor diferença na alinhar. vida dele. Que ele vai Ou se não é irritar, que ele... totalmente. E não é aquela questão do interesse que você falou, né? Não é algo do interesse dele. Então vai comprar, de repente, aquele brinquedo famoso que é mais de R$ 100 aqui no Brasil e vai ficar ali largado. Exatamente. Vai ficar largado, você vai se frustrar. E aí é onde eu volto com os desafios. Por isso que eu comecei essa live falando dos desafios. Porque Uhum, cada desafio daquele é uma barreira para a gente parar de brincar com a nossa criança. Ah, não, meu filho não gosta de brincar, meu filho não tem interesse, eu não sei escolher brinquedo. A gente vai se sabotando. uhum. Então, antes de dizer qual é a brincadeira ideal para uma criança de 3 anos, eu tenho que saber como é que está o desenvolvimento dele. Nem que seja o mínimo. O que ele já consegue fazer? Responde aí. Quem foi que perguntou? Tá perdido lá pra cima. Brincando, alguma coisa brincando no Instagram. Se aprende brincando. Você pode dar uma dica de Isso. alguma brincadeira. Pronto, se aprende brincando, qual é o teu nome? Tu tá falando de desenvolvimento típico ou atípico? Primeiro, se for uma criança típica, aos 3 anos, essa criança está brincando de faz de conta. Uhum, Essa criança é uma criança que já é super ativa. Ela brinca de faz de conta, e ela brinca de faz de conta criando o seu cenário. Não é aquela brincadeira mais de faz de conta de dar comidinha pro boneco. Ela agora já dá comida pra amiguinha, e a amiguinha é a bebê, e ela é a mãe. uhum. O brincar de faz de conta, o brincar simbólico também tem etapas. E às vezes, quando a gente pensa em brincar de faz de conta, a gente pula essas etapas. Ai, meu filho não brinca de faz de conta. O que é que você tá brincando? Eu não, eu tô brincando de super-herói. E a criança não alimenta nem o ursinho ainda. Não, Não tem como. não tem como. Se você olhar o desenvolvimento de um bebê, você vai ver que ele não tá brincando de fantasia logo no começo. A primeira brincadeira é colocar o neném pra mimir, Uhum. é dar banho. Ele É tá verdade, eu cuidar dele. ele tá ensinando algo que ele vive no dia a dia dele, Uhum. né? E depois é que ele vai ensinar algo que não tem nada a ver com a vida dele. Ele é um super-herói. Ele não vive isso. Ele realmente está Sim. criando um cenário. Ele é o dinossauro que foi fazer supermercado.
e pega um controle remoto para dizer que é o telefone. Então, ele realmente está criando o beabá do brincar simbólico. Mas tem um pré-requisito. Então, uma criança típica de 3 anos está nessa fase. Ela brinca de Lego. Uma criança de 3 anos já pode brincar de Lego. Uma criança de 3 anos, se ela já anda, ela já pula, então ela já brinca de amarelinha, né? Mas, de novo, tudo isso relacionado ao desenvolvimento típico. Se é uma criança com desenvolvimento atípico, tem que saber o que ela já faz, para aí a gente subir um degrau a mais nesse desenvolvimento. Não sei se eu consegui ser clara. E aí, gente, mais alguma pergunta? Pode falando. Marina Pode vai falando. falar com todo prazer. Vai nos dar aqui um norte, né? Que é muitas dúvidas, às vezes até insegurança, ou até mesmo, não sei, falta de disposição, ou se sentir perdido, não sentir que os pais entraram literalmente na brincadeira. Você está brincando, mas não entrou na brincadeira. Então, se nem você está curtindo aquilo que está fazendo, a criança também não vai curtir. Então, acho que é tudo isso, às vezes, que deixa também os pais um pouco perdidos, né? De como, às vezes, até como iniciar, né? Igual você falou, de preparar o ambiente. Se você puder falar um pouquinho melhor sobre essa questão de preparar o ambiente, eu acho que poderia ajudar bastante também. Joia. Preparação do ambiente é uma etapa muito importante do brincar, inclusive é uma aula completíssima lá do Conexão Atípica. E a preparação do ambiente, às vezes a gente deixa os brinquedos das crianças tudo bagunçado. A gente deixa, ou então a gente deixa os brinquedos numa caixa bem alta ou dentro de um armário que a criança não tem acesso. Ou então a gente não guarda os brinquedos todo dia no mesmo lugar. E aí fica muito difícil da criança ter autonomia para brincar sozinha. E muitas vezes, quando o ambiente não é bem preparado para a criança, eu não falo nem de um ambiente preparado em relação a móveis baixinhos, para a criança ter acesso, não é nem sobre isso. Estou falando realmente sobre os brinquedos, a disponibilidade dos brinquedos da criança. Isso é uma barreira para a criança brincar livre, brincar só, né? Ainda mais agora na quarentena, né, que está todo mundo em casa, que o que a gente mais queria era que a criança brincasse 10 minutos sozinho, para você poder fazer alguma coisa e a criança não brinca, mas às vezes a gente nem incentiva isso. A gente só fala, vai brincar sozinho. Mas e aí? Como? Criança precisa de instrução clara. Vai brincar sozinho com isso que eu preparei para você. Leva a criança para o que você preparou, o brinquedo que você separou, e aí começa a brincar com essa criança e vai saindo aos pouquinhos. E outra coisa, a gente tem que preparar o ambiente com os brinquedos que a criança tem interesse. Não adianta você colocar Lego lá para a criança brincar se ela nem gosta de Lego. Por exemplo, meu filho não gosta de massinha de modelar. Se eu for brincar com massinha de modelar com ele, eu tenho que sentar junto e brincar junto. Agora, se eu quiser que ele brinque sozinho, eu preparo o ambiente para ele brincar de livro. Ele vai ler à vontade, porque ele adora. Então, a preparação do ambiente tem relação com isso, tem relação com você disponibilizar os brinquedos de maior interesse da criança, para que ela tenha acesso àqueles brinquedos de forma fácil, para que ela não precise chorar ou te pedir para você entregar aquele brinquedo para ela. Guardar os brinquedos sempre no mesmo lugar, por quê? Além de a gente estar organizando, a gente também dá autonomia para a criança, porque ela vai saber que aquilo fica ali, e quando ela quiser aquele brinquedo, ela não vai precisar te pedir. Ela vai dar o jeito dela de conseguir pegar aquilo. E a gente também estimula, né, e trabalha a autonomia e independência da criança. Porque a gente vai ensinar ela que as coisas têm lugares para ser guardadas. Sim. Se a gente só faz para a criança tudo e não ensina ela como ela pode fazer isso sozinha, no futuro ela vai crescer aquele adulto, aquele adolescente que não guarda suas próprias roupas, que deixa tudo espalhado, porque nunca foi estimulado a fazer isso. A gente no dia a dia, né, no piloto automático, faz tudo rápido porque a gente está sem tempo, e aí a gente perde a oportunidade no nosso dia a dia para estimular habilidades de vida na criança, como essa de organização. Então, se o seu filho, por exemplo, já é uma criança que sabe encaixar pecinhos, é uma criança que já consegue colocar uma bolinha dentro de uma caixa, ele é perfeitamente capaz de colocar a sua meia na caixa de meias. Ele é perfeitamente capaz de colocar a fralda dentro do lixo. E não precisa andar. Não precisa engatear para isso. Se é uma criança que consegue encaixar uma pecinha num buraco, ela consegue pegar a fralda e jogar no lixo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar seu filho no colo, vai levar até o lixo e vai dizer, vamos jogar a fralda no lixo. Quando ele conseguir ir sozinho, ele já vai saber o caminho. Ele já vai jogar no lixo. E já vai dando autonomia, brincando, ensinando.
Uhum. Exatamente. Então aqui, por exemplo, tem um vídeo bem antigo, meu Bernardo ainda não andava, tá? E ele jogava o próprio guardanapo no lixo. O que ele fazia? Ele não andava, ele engatinhava, e aí ele engatinhava até a lixeira, ele subia, se segurava na parede, se levantava, ia no lixo. Demorava 15 minutos para ele fazer isso. Mas ele Mas ia. eu deixava. Porque hoje ele anda e hoje ele termina de comer, eu dou papel, ele limpa a boquinha dele e joga fora. Tem dias que ele não quer jogar. Uhum. E tudo bem. Se ele não quer jogar, o que ele faz? Ele vai jogar, mas ele vai jogar brincando. Então eu vou cantando uma música, eu vou fazendo uma brincadeira, eu jogo por ele, mas com ele junto de mim. Uhum. Porque ele tem que criar esse hábito. Então, a preparação do ambiente vai além dos brinquedos. É a gente olhar para a nossa casa como o melhor ambiente que a criança tem que ser estimulada. Não somente de brincadeira, de encaixar, de engatinhar, de andar, de falar, mas de ser estimulada para aprender habilidades que a gente quer que nosso filho tenha no futuro. Uhum. Né? Quais são as características? Qual que é o perfil que você quer para o seu filho no futuro? Uhum. Eu quero que meu filho seja uma pessoa responsável, uma pessoa autônoma dentro do que lhe couber Uhum. e organizada. Pronto, exemplo. O que é que eu estou fazendo hoje para ele ser essa pessoa no futuro? Né? Então a gente tem que criar essa Desde listinha. já. Uhum. Isso, desde já. E a partir do que a criança conseguir fazer, a gente vai encaixando. Foi como eu falei, é uma criança que já sabe encaixar uma pecinha no buraquinho, então ele vai conseguir colocar o lixo a fralda no lixo. É só a gente realmente direcionar. E a preparação do ambiente tem relação com isso. Incluir a criança nas atividades do dia a dia. Vai lavar a roupa. Dá uma camisa dele para ele colocar dentro da máquina, Uhum. né? E Já aí a vai gente ficar vai. feliz de participar muitas vezes e já vai aprendendo, né? Porque a criança ela gosta Exato. de se envolver, né? Exato. A criança, ela nasce com uma vontade, e ele gosta de agradar. Toda criança gosta de agradar. Vai ter Uhum. criança que não vai conseguir dizer que está gostando. Vai ter criança que não vai conseguir demonstrar que gosta de agradar. Uhum. Vai, por causa das limitações dela. Mas ela vai curtir, te ajudar no que lhe couber. Né? Vai fazer uma massa, sei lá, vai fazer um bolo. Pega a criança no colo 2 minutinhos. Pega a mãozinha dela e faz com que ela bata o bolo também. Uhum. Né? Senta, pega a massa do bolo, coloca na mesinha dela no chão e aí você faz aquele bolo junto com ela, nem que seja só para ela estar olhando e participando. A criança gosta de ser participativa. E a gente muitas vezes não deixa isso acontecer no nosso dia a dia porque a gente está sempre corrido. Uhum. E aí é onde entra a organização da rotina. A gente precisa organizar a nossa rotina porque não existe pressa quando a gente quer educar uma criança. Não existe. Se quer educar uma criança, não pode ter pressa. E é óbvio, né, que eu tô falando aqui, parece fácil, e parece que eu sou a rainha da organização e que tá tudo certo. Não, não tá. Ontem meu filho dormiu de 1 da manhã. Aliás, ele dormiu às 7 da noite, acordou de 1 da manhã e ficou acordado até às 7. Não. Hoje o dia foi uma loucura. Mas aí, se você tem uma constância nessa organização, nessa rotina no brincar, amanhã é um novo dia. Começa Só que comece tudo de novo. Esquece, não deu certo hoje, não tem problema, porque eu sei que amanhã vai dar. Uhum. Né? E é aí onde a gente acaba se sabotando, se boicotando, porque hoje não deu certo, amanhã não deu, aí depois de amanhã não deu, depois de amanhã não deu, e aí A meu gente filho não sabe desiste brincar. na primeira barreira, né? A gente vai Não dá pra desistindo, existir na vai se primeira. sabotando. É. Exato. Exatamente. Que horas são? Faltam 10 minutos. 10 minutos, gente. Aproveita e tirem as dúvidas, façam perguntas, que vocês já viram aí que é muito importante, desde o ambiente, para a gente conseguir brincar com os nossos filhos, né? Se envolver. É isso aí. Se aprende brincando falou que ele só gosta de brincar só. Então, ele só gosta de brincar só. Ele um dia brincou junto? Se ele gosta somente de brincar só, então a criança de 3 anos, teoricamente, é uma criança que gosta de brincar junto. É uma criança que gosta de interagir com outras pessoas. Se ele tá nessa fase de só brincar sozinho, primeiro, ele já brincou junto ou é só uma fase? Segundo, ele sempre brincou sozinho. Se ele sempre brincou sozinho, você deve chegar para brincar com ele, não com outra coisa, mas dar atenção àquilo que ele está fazendo. Porque o que acontece muitas vezes é, a criança tá lá, sei lá, tem uma estereotipia, tá brincando de circular, de rodar a rodinha do carrinho. Fica naquele movimento repetitivo. Você tá ali rodando. Aí o que acontece? O pai e a mãe chegam pra brincar com a criança, aí tira aquele brinquedo que ele tá super interessado e traz outro que ele nem gosta.
acabou. Aí a criança vai dizer, eu não, não quero. Por isso que eu não gosto de brincar com minha mãe. Não tô dizendo que é esse o caso não, tá? Eu tô realmente fazendo uma encenação aqui para vocês verem que pode ser mais ou menos por aí. Mas não é o caso. Não sei se é o caso. Então, a criança vai, depois daquilo, vai dizer, poxa, eu tava gostando tanto de brincar com minha rodinha, e aí minha mãe e meu pai chegou e cortou meu barato. Não quero brincar com ele, porque esse brinquedo que ele trouxe pra mim é um saco. Então, o que a gente tem que fazer? A gente se conecta antes de corrigir. Então, a gente se conecta com a criança, a gente entende o que é que ela tá fazendo, a gente valida aquela brincadeira dela, a gente mostra pra ela que o que ela tá fazendo não é bacana, mas tem outras coisas também que a gente pode fazer, além daquilo. Então, a gente senta, a gente observa o que a criança tá fazendo, a gente valida. Eita, filho, tá girando o carrinho amarelo. Que legal! Girar, girar, girar. Criança gosta de som engraçado. Criança gosta de fazer, quando a gente faz barulho, expressão. Criança gosta de onomatopeia. O teu filho vai acabar tipo, opa, eu acho que tá legal mesmo o que eu tô fazendo, porque ela tá aqui toda animada. Meu pai tá curtindo muito o que eu tô fazendo. E aí, conectou. Todo mundo se envolveu. Todo mundo se envolveu. E aí, quando a criança está envolvida naquilo, você tá, ai, que legal, girou, girou, girou. E se a gente encaixar agora? Depois que você se conectou com a criança. Aí você propõe uma outra fase para aquele brincar. E se a gente encaixar agora? Encaixar um e volta. Girou, girou, girou. Vamos encaixar outro? Encaixar dois. Girou e volta para o que ele está fazendo. Porque você está validando o que ele gosta de fazer e ao mesmo tempo você vai estar ampliando o repertório de brincar dele. E aí, uma hora, ele vai dizer, poxa, legal brincar com minha mãe, eu vou lá encaixar com ela. Mais uma vez, uma hora aquela história, né? Do ano pro outro. Com muita paciência, vamos brincando que as coisas acontecem. Que fique bem claro que nada acontece da noite pro dia. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil atípico, não acontece da noite pro dia. Tem que ter persistência, tem que ser paciente, tem que tentar encontrar novos caminhos para o mesmo objetivo, né? E assim, primeiro, se tem uma coisa que vocês precisam aprender hoje nessa live, é isso. Se conecta e depois se corrige. Em tudo. Sim. Por exemplo, birra. A criança tá fazendo a maior birra, não sei o quê, aquela confusão no shopping, sei lá. Conecta com a criança primeiro. Tenta entender por que ela tá agindo daquela forma. Tem uma explicação, aquela birra tem. Ela não tá querendo te tirar do sério. Não, ela não tá. Realmente aquilo é uma forma que ela tá tentando se comunicar, que alguma coisa tá muito ruim pra ela. Tenta se conectar com ela, tenta validar aquilo que ela tá sentindo. O que é que tá acontecendo? Olha o ambiente, o que estressou a criança. Se possível, tira ela daquele ambiente, porque pode ser o ambiente mesmo, pode ser a luz, pode ser o som. Se possível, faz isso. Se não, tenta acalmar e depois direciona pro que ela pode fazer. Isso, gente, é uma questão de segundos, tá? Tu não vai ficar lá. É segundos. Quanto mais você treina, mais você consegue fazer. Porque, por exemplo, no momento da birra, a gente quer só corrigir. E aí a criança está estressada. E você se estressa, o sangue ferve na cabeça, e aí você acaba gritando. Você acaba agredindo. E aí você não ensinou nada à criança. Ela não aprendeu. E o que você quer? Você quer que ela aprenda. Né? Então, conexão antes de correção, tá? Na hora de brincar, na hora de corrigir um comportamento inapropriado, na hora de aumentar o repertório de brincadeira da criança, valida o que ela está sentindo, valida o que ela está fazendo e depois a gente dá a nossa demanda, que vai ser organizar aquela birra, que vai ser brincar com um brinquedo diferente. Ficou claro, gente? Maravilhoso, com certeza. E é aquilo, né? Treinando todos os dias, né? Todos os dias a gente pode até errar, tirar de ideia, achar que era uma coisa, mas era outra. Mas é o treinamento, até o nosso treinamento, né? A nossa observação, o nosso aprender a ser observador dos nossos filhos, né? No dia a dia a gente vai errar, vai acertar, mas vai dar certo uma hora. Exato. E é aquilo, para a gente mudar um hábito, para a gente criar um novo hábito, a gente realmente precisa de constância, né? Ninguém começa indo na academia ou correndo, fazendo uma maratona, correndo 42 quilômetros no dia. Você começa nos 500 metros. Aí vai no 1 quilômetro. Aí vai, e todo dia, se você quiser o seu objetivo correr a maratona, e você não treinar todo dia, ou sei lá, 3 vezes ao dia, depende, porque às vezes nem dá pra treinar todo dia, né? Enfim, mas tem que fazer um exercício físico todo dia. Tem. Você não vai chegar no seu objetivo final.
Não vai, você tem que fazer todo dia um pouquinho, tem que fazer com constância. Hoje tá chovendo, vai na chuva, bebê. Ai, hoje, você só não vai se você tiver com o joelho quebrado. Danificou. Aí você tá o quê? Fazendo outra coisa. Tá malhando o braço, tá se alimentando melhor. Mas você tá focada naquele objetivo final. E é importante também falar aqui, né? Nem deixar claro, falar aqui que a gente precisa. Uma coisa que motiva a gente também, como pai e mãe, a brincar, é observar todos os ganhos da criança. Não é só focar no objetivo final. Eu acho que o maratonista faz muito isso também. Comemora todo o quilômetro a mais. Sim, com certeza. Não é Principalmente só o os famoso 42. longão. Não é Tem que só o comemorar. final. Não. Né? Todo, eita, hoje o meu tempo foi melhor. Ai, tá correndo a mesma quilometragem, a mesma quantidade, mas o tempo foi melhor. E aí você comemora o tempo que diminuiu. Você comemora a sua resistência, que foi melhor. A mesma coisa com os nossos filhos. A gente comemora o tempo que ele ficou mais atento. Ele não ganhou nenhuma habilidade nova, mas hoje, ai, vai de 3, ele ficou 5 minutos brincando comigo. Comemora. Todo dia a gente comemora uma nova vitória. Se a gente olhar dessa forma, eu tenho certeza que a barreira do cansaço, a barreira da preguiça, a barreira do sem ter tempo, a barreira de não saber brincar, todas as barreiras que eu falei aqui, elas vão cada dia se desmoronando um pouco. Porque a gente está se motivando a ficar ali naquela brincadeira, com a intenção de estimular os desenvolvimento dos nossos filhos. Eu acho que é isso. Ah, com certeza. A Lu falou aqui. Lu Correia, Marina maravilhosa. Só falar assim. Para com isso. Mas, que mais? Perfeito. Foi maravilhoso. Então é isso. Tudo que você trouxe para nós hoje. Tenho certeza que me ajudou muitas pessoas aí, né? Deu um norte, trouxe de repente aí informações novas para quem aí não tinha um mínimo conhecimento, né? Porque é igual a gente conversou, a questão de estudar, de correr atrás, né? Às vezes é assim, a gente entra no olho do furacão, continua ali no olho, mas não acha um jeito de sair daquilo, né? Então, de repente, hoje aqui você trouxe aí um pequeno caminho, né, para muita gente aí já buscar ter o interesse, né, de se conectar mais, de ter mais tempo aí, tempo de qualidade com seu filho. Para quem ainda não conhece, né, o trabalho da Marina, entra aí no Instagram dela, segue ela. Ela tem lá o link, né, com as diversas atividades que ela trabalha. Tem esse grupo aí do Conexão Atípica que encerrou, né? Agora, encerrou. Mas assim, fiquem de olho para que vocês não percam a próxima turma, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, vai ajudar muitas mamães aí com os filhos atípicos nessa questão do brincar, né? Da gente desenvolver neles o melhor e também o nosso melhor, né? Porque a gente, então, no final, Exato. todo mundo vai sair ganhando com isso, né? Isso. Eu vejo que quando a gente tem um filho atípico ou a gente conhece pessoas, enfim, a gente tem como uma proximidade, né, esse universo, é uma forma da gente ver outras possibilidades da vida. A gente vê que não é só isso que a gente conhece, que é muito além, tudo é muito além do que a gente imagina. O nosso mundo, ele realmente se expande, né? Então, assim, que você tenha essa oportunidade de expandir o seu mundo por você, pelos outros, né, que você leve adiante aí todas essas informações. Se você conhece alguém que precisa ver essa live, aproveita que eu vou compartilhar, já compartilha para essa pessoa aí também, para ela ter o acesso a essas informações. E aí, se vocês tiverem dúvidas, a expert aqui é a Marina. Vocês corram atrás dela aí, que ela vai te ajudar. Eu deixo aqui a palavra para você, a gente tem mais 1 minuto e 14 aí, pode falar com a gente. Então é isso, eu agradeço muito pelo convite, Larissa, eu adorei estar aqui nessa live, é um assunto que eu realmente gosto muito de falar, é o que eu mais gosto de fazer, é despertar esse interesse dos pais pela brincadeira, né, a importância quando a gente muda a chavezinha do luto, não posso, tá ruim, que droga que meu filho tem uma deficiência, o que é que eu posso fazer para potencializar esse desenvolvimento dele? É aí que eu ganho meu dia. Toda vez que vem uma mãe nova, um pai novo entrar em contato comigo e dizer, Marina, semana passada eu recebi uma mensagem dizendo que a mãe passou até 5 horas da manhã assistindo meus vídeos. E aí várias chavezinhas mudaram, né, na cabeça dela. E eu faço, cara, ganhei meu dia, porque é cansativo esse trabalho de formiguinha, né? De mudar o pensamento das pessoas, de quebrar barreiras o tempo inteiro. E a mudança dos nossos filhos começa na gente. Nos pais. Não existe mudança na criança. Aqui, vai ficar salvo, tá? Para quem perguntou, porque só temos 10 segundinhos. Então é isso, gente. Um beijo
Se tiver qualquer dúvida, Beleza. entre em contato comigo. Larissa, muito obrigada mais uma Isso vez aí. pelo Eu que convite. agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau.